Olá, irmãos, graça e paz. Eu fiquei de gravar o apêndice da aula 10 para vocês. Na verdade, a continuação da aula 10, a aula de domingo agora, Ética Cristã para além da Igreja, a segunda parte. Então, se você não veio, não compareceu no domingo passado na igreja, ou seja, não assistiu à aula 10, não ouça esse apêndice agora, que é a continuação da aula de domingo. Ouça primeiro a aula 10, que é a aula que eu postei antes desse áudio, ok? E se você não está com a sua folha da aula 10, aí já com você, então aperta um pause aí e já procura a sua folha, pega a sua folha, pega uma caneta, porque como é a continuação da aula, você precisa acompanhar aí com a sua folha que você já tem, e também para anotar as palavras-chave. Como eu disse, eu vou falar 2 palavras-chave nesse estudo. Então é bom você ter a caneta e a folha para você anotar as palavras-chave. Tá? Evite, como eu já falei, ouvir isso lavando louça, dirigindo, correndo no parque, sei lá, a não ser que seja em último caso mesmo, extremamente necessário, tanto quanto possível, faça isso num momento que você pode sentar, porque isso é um estudo. Você está estudando, você não está ouvindo uma música, curtindo uma música, você está estudando. Então, tanto quanto possível, faça isso da maneira como você faz na igreja. Então, já de posse aí da sua folha, da sua caneta, vamos passar a continuação da aula 10. Bom, na aula 10 nós falamos sobre a ética cristã aplicada aos não cristãos, mas especificamente aplicada àqueles não cristãos que são hostis aos cristãos, aqueles não cristãos que fazem mal aos cristãos, que maltratam, que perseguem, que eventualmente até querem destruir os cristãos. E a nossa pergunta norteadora era a seguinte: qual deve ser o comportamento dos cristãos em relação a essas pessoas que lhes perseguem, essas pessoas que lhes fazem mal, que maltratam, que querem destruir? E eu disse na aula que tanto Jesus quanto os apóstolos, eles falaram especificamente e claramente a respeito disso. E nós vimos na última aula a resposta de Jesus no Sermão do Monte a respeito disso. Exatamente o texto em que Jesus fala o tratamento que os cristãos devem dar, os seus seguidores, aos inimigos. Então é o ponto 1 da sua folha, a resposta de Jesus, e basicamente, resumindo a resposta de Jesus, nós sabemos, ele fala para que os seus discípulos amem os inimigos. E eu expliquei para vocês na aula passada o contexto da época, um contexto de profundo ódio entre os judeus e os romanos. Eu expliquei que quando Jesus nasceu, ele nasceu em meio de um período de rebelião na Galileia, em que pelo menos 2.000 judeus foram crucificados pelos romanos, milhares de judeus foram mortos e 2.000 foram crucificados. Então, um período de profundo ódio em que você pedir para amar os inimigos, ali no contexto, era amar exatamente os romanos que haviam feito tudo isso. Então era algo completamente impensável de se pedir, dadas as circunstâncias da época. E nós comentamos o que Jesus queria dizer com amar os inimigos, que não era necessariamente você gostar do seu inimigo, mas sim o primeiro ponto ali da letra C da sua folha era pagar o mal com o mal, e não só não pagar o mal com o mal, melhor dizendo, mas pagar o mal com o bem. Então foi o que eu enfatizei com vocês, que a resposta de Jesus, o ensino de Jesus, não era que o cristão não deveria reagir, muito pelo contrário. Não era que ele deveria não fazer nada, não era que ele deveria receber o mal e se encolher e ficar ali como uma vítima indefesa que não consegue reagir ao mal, mas era reagir sim ao mal. Mas reagir fazendo exatamente o oposto do que era feito àquelas pessoas, ou estava sendo feito pelos romanos.
era você pagar o mal com o bem. Então, aquela pessoa que lhe maldizia, ele ensina no Sermão da Montanha a bendizer, ele ensina a fazer o bem ao que o odeia, ele ensina a orar pelo que persegue, pelo que maltrata, pelo que o agride, ou seja, fazer exatamente o oposto. Então, Jesus não estava ensinando, como nós conversamos, a você não fazer nada, a você não reagir, mas a você reagir de uma forma completamente inusitada, você reagir ao mal fazendo o oposto, fazendo o bem. E nós vimos que o Sermão da Montanha termina ali dizendo que viver dessa forma, seguir essa filosofia, esse comportamento nos faz realmente verdadeiros filhos de Deus. Então a conclusão da aula passada foi a respeito da pergunta, qual é o comportamento do cristão diante de pessoas que lhe fazem mal, diante de pessoas que querem perseguir, que querem maltratar, que tentam até destruir. É não reagir com o mesmo mal. E mais especificamente, é reagir sim a essas pessoas, a esse mal, mas reagir com o bem, pagando o mal com o bem. E se você não segue essa filosofia, nós comentamos, você pode ser qualquer coisa menos um seguidor de Jesus. E eu disse também que esse ponto é importante nos dias de hoje, principalmente em relação da igreja, na relação da igreja com a sociedade secular, porque a postura de muitos grupos cristãos, de líderes cristãos em relação à sociedade secular hoje no Brasil, não é pagar o mal com o bem, é combater o mal com as mesmas armas. A sociedade secular, o mundo, é inimigo dos cristãos, mas não é de hoje. Já tentou destruir os cristãos em vários momentos da história, mas é preciso ficar claro que desde a época de Jesus, que esse mundo secular é inimigo dos cristãos, perseguiu os cristãos, mas qual foi o ensinamento claro, evidente, cristalino de Jesus para os seus discípulos? Como o cristão reage a esta perseguição, a esses inimigos, a essas pessoas que tentam destruí-los, pagando o mal com o bem, fazendo exatamente o oposto do que fazem conosco. Então esse é um ensino claro, cristalino de Jesus e ponto final. Agora, a objeção que eu trouxe na aula anterior, quando nós terminamos. Mas, Ricardo, se nós fizermos isso, nós vamos ser destruídos, nós vamos ser esmagados. Se nós não reagirmos na mesma medida, à altura, nós vamos ser destruídos. Então, se não está clara ainda a resposta para você, se você acha isso, então vamos ler agora a resposta dos apóstolos, o número 2 da sua folha, e particularmente a resposta do apóstolo Paulo, que está lá em Romanos 12, 14 a 21. Eu vou ler o texto e depois nós vamos analisar esse texto e a resposta de Paulo. Você pode ler então na tela aí do seu celular ou do seu computador. Romanos 12, 14 diz o seguinte, Paulo dizendo: abençoai aos que vos perseguem. Ele repete, abençoai e não amaldiçoeis. A ninguém, versículo 17, torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, ou quanto for possível, quanto estiver em vós ou depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E ele conclui, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer
do mal ou pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então vamos analisar esse texto, essa resposta de Paulo, né, imaginando como resposta para a nossa pergunta, né, mas essa afirmação, essa instrução de Paulo. Então, letra A, em primeiro lugar, Paulo ele retomou o Sermão da Montanha, está claro aqui nesse texto. E ele explicitou que o cristão deve pagar o mal com o bem, porque isso não está explícito lá no Sermão da Montanha, mas aqui ele explicitou isso, deixou claro isso. O cristão deve pagar o mal com o bem. Em segundo lugar, letra B, ele exemplificou o que é pagar o mal com o bem, de uma maneira muito clara, que foi a parte que nós lemos. Se o teu inimigo, se você tem um inimigo, ou o inimigo da fé, ou os inimigos da fé, ou aqueles que lhe fazem mal, que são hostis a você, que tentam te destruir, se o teu inimigo tiver fome, por exemplo, e você tiver a oportunidade, você lhe dá de comer. Exemplo de pagar o mal com o bem. Se o teu inimigo, aquela pessoa que quer lhe fazer mal, tiver sede e você tiver a oportunidade de resolver essa situação, você lhe dá de beber. Então ele exemplifica claramente e fica mais claro ainda que isso nada tem a ver com o sentimento, com você gostar ou não gostar, amar os inimigos. Tem a ver com ações objetivas. Você decide pagar o mal com o bem. Se você tem oportunidade, você faz o bem à pessoa. Então, letra B, ele exemplifica o que é pagar o mal com o bem. Mas na letra C, ele aborda o porquê o cristão deve pagar o mal com o bem. Assim como Jesus já tinha feito no Sermão da Montanha, mas aqui ele traz uma informação, uma razão adicional, diferente do Sermão da Montanha, que é o último verso do texto que nós lemos. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então eu escrevi para vocês, por que o cristão deve pagar o mal com o bem? Porque esta, ali abaixo da letra C, porque esta é a única maneira de vencer o mal. Esta é a única maneira de vencer o mal e de não ser vencido pelo mal. Em vez de vencer, ser vencido pelo mal. Então, olha o que Paulo está dizendo. Segundo ele, o mal jamais é vencido pelo mal. Quando você usa os mesmos métodos do mal, quando você tenta esmagar aqueles que querem te esmagar, quando você tenta subjugar aqueles que querem te subjugar, quando você tenta ridicularizar aqueles que querem te ridicularizar, você não está combatendo o mal. Você está sucumbindo a ele. Você está sendo vencido por ele. Você está deixando o mal entrar em você. Então o mal não diminui quando você faz isso, quando você enfrenta com as mesmas armas. Pelo contrário, o mal cresce. Ele estava somente uma pessoa a princípio, aquela pessoa que estava tentando fazer o mal contra você. Quando você reage ao mal, quando você combate o mal com o mal, isso ocorre porque você deixa o ressentimento entrar. Isso ocorre porque você deixa a indignação entrar, porque você deixa o ódio entrar. Então o mal agora não está mais em uma pessoa só, está em duas. E a sua resposta na mesma moeda alimenta o ódio da outra pessoa,
que por sua vez revida com mais força e alimenta mais o seu ódio. E com isso o mal vai crescendo, vai criando um ciclo vicioso, onde o mal cresce. Então, quando você paga o mal com o mal, você não está derrotando o mal. Você está sucumbindo a ele. O mal não está diminuindo, o mal está crescendo. Isso me lembra um filme, vocês sabem que eu gosto de assistir filmes de ficção científica. Tem um filme que vocês já devem ter visto, que é O Dia em que a Terra Parou, que tem uma máquina alienígena que chega e eles tentam destruir essa máquina lançando bombas lá, mas eles não sabem que essa máquina ela absorve a energia e fica mais poderosa à medida que quanto mais bombas eles lançam contra ela. E é claro, isso já foi explorado em vários outros filmes também, mas a ideia do mal é exatamente essa. Se você combate o mal com o mal cresce. Você acha que aquela história dos judeus com os romanos acabou na rebelião da Galileia que eu citei para vocês na aula passada, com 2.000 crucificados? A história não acabou ali. Depois disso, os judeus se reorganizaram e em mais ou menos 70 depois de Cristo, eles criaram novamente uma grande rebelião contra os romanos, que na reação novamente esmagaram os judeus, só que agora não só esmagaram os judeus, como destruíram Jerusalém, como incendiaram a cidade, destruíram o templo de Jerusalém, que foi a famosa queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Combater o mal com as mesmas armas do mal não o destrói. Apenas faz com que ele cresça subterraneamente e depois volte com muito mais força. É isso que Paulo está falando no texto. Não te deixes vencer pelo mal, que é isso que você faz quando você está pagando mal por mal, mas vence o mal com o bem, porque esta é a única maneira de vencer o mal. Isso não é retórica vazia. Experimenta pagar o mal com o bem, experimenta fazer exatamente o oposto do que alguém faz com você. Alguém que diz você não presta, você é um lixo, experimenta responder para essa pessoa, em vez de você responder à altura, com as mesmas armas, experimenta responder para ela o seguinte: você é especial para Deus, Deus tem um plano na sua vida. Enquanto ela vai dizendo você não presta, você é um lixo, você fala você é especial, Deus tem um plano na sua vida. Experimenta enquanto a pessoa está te dizendo você é um vagabundo, você é um vagabunda, você é uma vagabunda. Experimenta dizer você é um bom pai, você é uma boa mãe. Experimenta pagar o mal com o bem para você ver o efeito que isso tem. Uma pessoa que diz para você eu vou acabar com você, eu vou acabar com a sua raça, eu vou fazer de tudo para acabar com você. Experimenta dizer para ela tudo bem, mas saiba que eu estou orando por você, eu estou orando para sua família, eu estou orando pela saúde da sua esposa, eu estou orando para que Deus te dê prosperidade. Experimenta. Enquanto as pessoas proferem palavras de insulto para você, você proferir palavras de bênção para você ver o que vai acontecer. Experimenta uma pessoa dizendo eu tenho nojo de você, você dizer para ela você é um bom profissional, você é uma pessoa comprometida com o seu trabalho. Deus tem muito para realizar na sua vida. Experimenta, enquanto a pessoa te insulta, você falar essas coisas para ela. Experimenta fazer isso. A cada palavra que você profere é uma bomba explodindo contra o mal. A cada palavra que você profere de bênção, de bem, estremece as estruturas do mal. E se você continuar insistindo em pagar o mal com o bem, não vai restar pedra sobre pedra, porque você vai acumular brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Ou a pessoa é quebrada pelo poder do evangelho, ou se ela não for, ela vai desistir de fazer o mal contra você, porque ela vai perceber que você é imune ao mal. Ela ou melhor, o príncipe desse mundo vai perceber que você é imune ao mal, que o mal não está entrando em você, conforme é praticado contra você.
Queridos, isso é o Evangelho, isso é o poder de Deus. É aquele versículo que eu citei no domingo passado, que as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo diz porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Porque quando você sai do nível das palavras e entra no nível das ações, essas ações são preenchidas de poder do Espírito Santo. E quando você paga o mal com o bem, você está fazendo isso, você está saindo de um nível de evangelho só de compreensão, só de discurso, você está entrando com poder, você está abalando as estruturas das trevas quando você está fazendo isso. Você está imitando Jesus quando ele estava lá no auge da cruz, do sofrimento, pagando o mal com o bem e derrotando as forças das trevas naquele momento. Então, queridos, se alguém diz ou pensa que se a igreja não reagir, não se impor, não se atacar, ela vai ser destruída, essa pessoa não entendeu ainda o Evangelho. Não entendeu. Por 3 razões ela não entendeu. Mas antes aqui de seguir, eu vou falar a primeira palavra-chave, que é brasa. Brasa, a primeira palavra-chave. Mas voltando aqui, como eu dizia, né, se a pessoa pensa ou diz que se a igreja não reagir, não se impor, não atacar, ela vai ser destruída, a pessoa não entendeu o Evangelho. Ela não entendeu o Evangelho, em primeiro lugar, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. A igreja não vai ser destruída, sabe por quê? Porque independente do que ela faça ou deixe de fazer, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que ela não será destruída. Então a pessoa já não compreende o Evangelho já desde a origem, porque a igreja não vai ser destruída. Mas em segundo lugar, a pessoa não entendeu o Evangelho porque não entendeu que pagar o mal com o bem é a única coisa capaz de destruir o mal. A única coisa. E, na verdade, esse é o ataque que a igreja faz contra o inferno. Até mesmo nesse texto que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Presta atenção que esse texto está dizendo que a igreja está atacando. As portas são do inferno. Quem está atacando as portas, quem está tentando derrubar as portas é quem está atacando. O texto está dizendo que o inferno está sendo atacado, não a igreja está sendo atacada. O inferno está sendo atacado e não está prevalecendo contra a igreja. O mal está sendo atacado. Como? Desta forma que nós estamos vendo, pagando o mal com o bem. As forças das trevas estão sendo atacadas. O inferno está sendo atacado e não vai prevalecer. Mas em terceiro lugar, a pessoa que pensa que a igreja tem que atacar com as mesmas armas do mundo, não compreendeu o Evangelho, porque na verdade não compreendeu a história, não compreendeu, não conhece a história da igreja, não compreendeu como o Império Romano, por exemplo, foi destruído, como o Império Romano caiu. Para você que não sabe, o Império Romano foi o império mais poderoso que já houve na história. Não só o império mais poderoso que já houve na história, mas muitos teólogos que são amilenistas, por exemplo, entendem que aquelas revelações de Apocalipse, que fala do anticristo, que fala de um governo mundial, estavam se referindo ao Império Romano. Eu sei que existe a interpretação pré-milenista que atribui isso a tempos futuros, mas tem muitos que acreditam que foi aquele período, aquele império, o Império Romano, que foi o grande levante do mal na história humana, por várias razões que eu não vou discutir agora,
Mas só para vocês terem ideia, foi o império mais poderoso que já houve na história humana e um dos mais terríveis em se falando do mal. E esse império mais poderoso da Terra foi derrotado e destruído pelos cristãos, pagando o mal com o bem. Porque o primeiro golpe duro no Império Romano foi a morte de Jesus, quando ele foi martirizado, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse foi o primeiro golpe. O segundo golpe foi a morte dos apóstolos, dos 12 apóstolos, 11, e depois o 12º, que se tornou Paulo. Todos eles morreram martirizados. Todos eles morreram, foram presos, morreram, dizendo: obedeçam às autoridades, não se levantem contra elas, paguem o mal com o bem. E foram mortos declarando isso. Esse foi o segundo golpe no Império Romano. E o terceiro golpe foram os milhares de mártires que morreram decapitados, esquartejados nas arenas dos leões, dizendo: perdoa, pagando o mal com o bem, abençoando. Sabe por que essas coisas destruíram o Império Romano? Porque a cada cristão que eles matavam, pela atitude que eles tinham quando eram perseguidos e mortos, surgiam outros 5 convertidos. A cada cristão que eles matavam, surgiam mais 5. E logo havia um contingente enorme de soldados romanos convertidos, de centuriões romanos convertidos, de esposas de governantes romanos convertidos, e cada vez, quanto mais eles matavam e mais os cristãos pagavam o mal com o bem, mais a fé cristã se capilarizava por todo o império, mais a fé cristã se difundia no império, até chegar no momento que se tornou insustentável a permanência do Império Romano. E por fim, o próprio Império Romano se converteu ao cristianismo. Verdadeiramente ou não cabe aqui discutir nesse momento, mas se converteu e se tornou um império que professava a religião cristã. O maior império e mais poderoso império da Terra foi derrubado graças aos cristãos pagando o mal com o bem, amando os inimigos. Então, alguém que diz que se a igreja não reagir, se a igreja não se impor, não lutar, não atacar, não lutar com as mesmas armas, de igual para igual, vai ser destruída, simplesmente não conhece a história. Ou não compreende a história, que o império mais poderoso da Terra não resistiu. As portas do inferno não resistiram ao ataque do amor. Pagar mal com o bem. E Jesus já tinha dito isso antes de morrer. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Esse morrer é o que Jesus está ensinando quando ele está falando de seguir o Evangelho, de seguir a ele, aquele que não perder a sua própria vida, aquele que não morrer, aquele que não seguir, não tomar a sua cruz, não se sacrificar, não pagar o mal com o bem. Se o grão morrer, ele vai produzir muito fruto. Queridos, nós temos na mão a arma mais poderosa do universo. No módulo passado nós falamos do amor, que o amor é a própria força que mantém o universo, que mantém a Trindade unida. E agora nós estamos falando que é a única força que é capaz de destruir o mal. Nós temos em nossa mão a maior força do universo. A arma mais poderosa do universo.
E por isso admira tanto quando pessoas vão buscar as armas carnais, as armas humanas, para combater o mal, sem saber que simplesmente elas estão sendo subjugadas a ele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Porque amar os inimigos, porque pagar o mal com o bem, porque é a única força que é capaz de derrotar o mal. Irmãos, esses princípios, eles norteiam o nosso comportamento, portanto, em relação à sociedade secular. Nós falamos da ética cristã aplicada aos não cristãos em geral. Nós falamos da ética cristã aplicada aos não cristãos que eventualmente nos hostilizam, que nos são inimigos. Mas esses princípios nos mostram também como nós aplicamos a ética cristã à própria sociedade secular, que frequentemente atua como inimiga da fé. Qual é a postura do cristão? Ou nós poderíamos falar agora coletivamente, qual é a postura da igreja em relação à sociedade secular, que muitas vezes se torna sua inimiga? Qual é a postura? O André fez uma pergunta bem pertinente na aula passada, referente exatamente a isso. Ele perguntou: nós estamos em guerra contra a sociedade secular? A igreja está em guerra contra a sociedade? Eu já iniciei uma resposta, mas agora convém refinar um pouquinho mais. Nós estamos em guerra? A resposta é não. Nós não estamos em guerra contra ninguém. O texto de Romanos 12, Paulo falando, nós lemos hoje mesmo: tanto quanto depender de vós, tendes paz para com todos os homens. Nós não estamos em guerra com ninguém. Eles sim podem estar em guerra até contra nós, mas no que depender de nós, nós não estamos em guerra com ninguém. Nós não pagamos guerra com guerra. Aí você diz, mas o Novo Testamento não ensina que a gente está numa guerra. Sim, estamos numa guerra, Efésios capítulo 6. Mas o que diz Efésios capítulo 6? A nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Ou seja, contra as pessoas. Mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa guerra é contra o mal, ou mais especificamente, contra as forças espirituais do mal. E o que nós vimos é que a única maneira de destruir o mal é pagando o mal com o bem, é com o amor, pelo poder do amor. É a única maneira. Forças espirituais só podem ser destruídas por armas espirituais. O amor é uma arma espiritual que tem desdobramentos espirituais quando você pratica. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, qual é a postura do cristão, da igreja, em relação à sociedade secular? É guerra? É conflito? É disputa pelo poder, tentando construir ou conquistar posições, usar o poder para impor
suas filosofias, comportamentos, tal qual eles fazem em relação a nós? Essa é a postura dos cristãos, essa é a postura da igreja em relação à sociedade secular? Não. A postura é paz, a postura é conciliação, a postura é compreensão, é misericórdia. Seguir o caminho oposto é se desviar do evangelho. Nós não estamos vencendo o mal quando nós usamos as mesmas armas do mundo, nós estamos sucumbindo ao mal. Nós estamos sendo vencidos pelo mal. Às vezes eu gosto de ficar assistindo essas sessões no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, não tanto pelos conteúdos que eles estão discutindo, mas por questões da oratória, né? Eu gosto de analisar as técnicas de oratória, no Supremo Tribunal também. E vocês sabem que muitas vezes acontece aqueles barracos, e um apontando o dedo na cara do outro, e xingando o outro, e tudo falando Vossa Excelência, né? E eu vejo esses bate-bocas, essas trocas de ofensas, essas trocas de humilhações. E eu fico analisando esse comportamento e pensando, isso é o homem sendo homem. As nossas melhores instituições, quando você vai observar essas cenas, você vê simplesmente que mesmo com toda a pompa, toda a aparência, é só o homem sendo homem. A humanidade sendo humanidade. Desprezando uns aos outros, humilhando uns aos outros, xingando uns aos outros, tentando diminuir uns aos outros. E aí eu acho curioso que às vezes aparece no meio desses um cristão, não vou dizer cristão, evangélico, que é diferente. E na maioria das vezes se rebaixa às mesmas práticas, aos mesmos insultos, se comporta exatamente igual aos demais, aos homens. E eu penso, não compreenderam o Evangelho. Na melhor das hipóteses, não compreenderam o Evangelho. Na pior das hipóteses, não aceitaram o Evangelho. Compreenderam, mas não aceitaram, preferem as armas do mundo. Eu enfatizo isso aqui porque esse comportamento, essa filosofia, que se nós não reagirmos à altura, que se nós não batermos de frente, que se nós não usarmos as mesmas armas, nós seremos destruídos, ela tem se proliferado entre os cristãos. E muitos cristãos estão aplaudindo isso. Muitos cristãos estão vibrando com isso. Quando tudo o que está acontecendo é que o Evangelho está sendo jogado no lixo. É a negação de todos os princípios do Evangelho, é a maculação do nome de Cristo, que ensinou dê a outra face, que ensinou caminhe mais uma milha, que ensinou abençoai os que vos perseguem, que ensinou orai pelos que vos maltratam. Queridos, nós precisamos escolher
quem nós vamos seguir. Se nós vamos seguir os fariseus, aqueles moralistas que se julgam superiores, que julgam os outros sem qualquer misericórdia. Se nós vamos seguir os saduceus, que são aqueles que não acreditam no evangelho como poder para transformar as pessoas e o mundo. Eles acreditam na política. Eles acreditam no poder político. Isso eles acreditam, no poder político e do dinheiro. Ou vão seguir os zelotes, olho por olho e dente por dente. Esse negócio de dar outra face não funciona, esse negócio de amor não funciona. O que funciona é a gente combater com a mesma força, ser combativo. Ou se nós vamos seguir a Jesus. Se nós vamos seguir a ética do reino de Deus, a ética da misericórdia e do amor, de pagar o mal com o bem. Ou melhor, de reagir contra o mal com o bem, de combater o mal com o bem. Nós precisamos escolher quem nós vamos seguir. E um dos objetivos desse curso é deixar claro a quem aqui chega ou a quem aqui está que esta igreja segue a Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, a palavra de Deus encarnada, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É deixar claro que nós seguimos o Sermão da Montanha, o que Jesus ensinou e encarnou na sua vida e na sua morte. Que Jesus ensinou aos apóstolos que também encarnaram e viveram e ensinaram isso e deixaram registrado, para que todos nós tivéssemos acesso hoje. O objetivo desse curso é deixar claro que aqui nós seguimos a ética do reino de Deus, a ética do amor e da misericórdia. Aqui nós não seguimos os fariseus, moralistas. Aqui nós não seguimos os saduceus, que acreditam na política e no dinheiro. Aqui nós não seguimos os zelotes, que acreditam no olho por olho, dente por dente. Aqui nós não seguimos os cristãos da circuncisão, que se converteram, entre aspas, ao evangelho, mas continuaram seguindo a lei de Moisés. Aqui nós não seguimos os cristãos que se converteram, mas foram contaminados pelo fermento dos fariseus. Aqui nós seguimos Jesus de Nazaré. Ele é a nossa referência absoluta e final. E qualquer coisa fora da vida, obra e ensino de Jesus não está no nosso horizonte. Nós temos a chave que interpreta a vida, que interpreta a Bíblia, que interpreta as doutrinas, que interpreta todas as coisas, e essa chave é o Jesus de Nazaré. Qualquer ministro, qualquer pastor, qualquer professor, qualquer palestrante, qualquer profeta de YouTube, qualquer apóstolo ou auto-intitulado apóstolo que se desvie do que Jesus ensinou, nós não ensinamos, nós não endossamos, nós não seguimos. E você tem a autoridade da chave hermenêutica, você tem a régua para avaliar todas as coisas.
E você pode dizer, olha, me desculpe fulano, me desculpe pastor, me desculpe quem eu estou ouvindo ou escutando, mas nisso o Senhor está errado. O Senhor não está seguindo o Evangelho. O Senhor não está seguindo a ética do reino de Deus. Não é assim que se combate o mal. Eu tenho a régua. Eu estudei a régua, a chave. Eu conheço o Evangelho e eu conheço Jesus. E eu sei discernir quem está seguindo a Ele e quem está dizendo algo que Ele não diz. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem a chave, Jesus, que nós estudamos com profundidade, com riqueza de detalhes nesse curso. Concluindo, então, irmãos, antes da conclusão aqui dos últimos 5 minutos, a nossa palavra-chave, a nossa segunda palavra-chave é Jesus. Então anote na sua folha, a segunda palavra-chave é Jesus. Então, como o cristão age, nós estudamos a ética cristã nesse curso, como é o comportamento do cristão, como o cristão deve agir. E nós vimos basicamente como o cristão age ou deve agir com relação aos outros cristãos, como o cristão deve agir com relação aos não cristãos, como o cristão deve agir com relação aos não cristãos que são hostis, como o cristão deve agir com relação à sociedade secular, inclusive quando ela se levanta para tentar destruir os próprios cristãos. E a resposta é a mesma. Como o cristão age com relação aos outros cristãos? Ele usa a ética da misericórdia e do amor. Como o cristão age com relação aos não cristãos? Ele usa a ética da misericórdia e do amor. Mas como o cristão age com relação aos não cristãos que são hostis a ele? Ele age com a ética da misericórdia e do amor. E como o cristão age com relação à sociedade secular, inclusive quando ela tenta destruir os cristãos? Ele age com a ética da misericórdia e do amor. Os propósitos muitas vezes são diferentes, por razões diferentes, mas sempre a resposta do cristão. Nós vimos isso em abundantes textos do Evangelho e do Novo Testamento. Sempre. O cristão responde sempre com a ética da misericórdia e do amor, a arma mais poderosa do universo. Não existe outro caminho para o cristão. Ou não existe outro caminho que seja capaz de ter êxito, de ser exitoso para o cristão. Então, nesse curso, nós aprendemos o básico da ética do reino de Deus, ou da ética cristã. Resta agora simplesmente os projetos de aplicação, mas que eu vou explicar para vocês no áudio da aula 11, onde eu vou então dar detalhes a respeito desses projetos. Então, que Deus abençoe a todos vocês e com essa luz que o Evangelho nos coloca em rosto, nós possamos seguir a Jesus e exclusivamente a Ele. Que Deus abençoe.